Se você está pensando em conhecer mais a contabilidade e está curioso, curiosa sobre a área, fica nesse vídeo porque a minha história pode te inspirar. Pare e pense comigo quantas vezes você não já se perguntou: será que eu estou fazendo o caminho certo para alcançar o que eu desejo? Teve aquele momento em que você percebeu que tudo fez sentido e que você de fato encontrou a sua paixão. Se alguém me contasse há 9 anos atrás que a contabilidade mudaria a minha vida, eu juro a você que eu não acreditaria. Porque foi de fato lá em 2016 que eu entrei para a graduação de contabilidade. Não foi no exato momento que eu conheci a contabilidade. Eu tinha feito um curso técnico de administração, ido trabalhar em uma empresa como jovem aprendiz e foi maravilhosa a minha experiência lá. Foi a minha primeira experiência profissional e foi justamente em um escritório. Lá o ramo da empresa era construção civil, mas eu aprendi inúmeras coisas e a minha supervisora, ela era contadora, ela tinha acabado de se formar e eu fiquei um ano estudando, né, continuando fazendo o curso, terminando o curso. E após um ano que eu já eu ia para a parte teórica, que foi um ano teórico e um ano prático, e aí eu fui para a empresa e foi maravilhoso, eu fui efetivada, enfim, eu aprendi inúmeras coisas lá e foi aí que eu conheci a prática da contabilidade, né? Foi lidando o dia a dia, porque após o período de jovem aprendiz, eu fui efetivada na empresa e eu adentrei, né? Eu comecei a olhar, a me aprofundar mais nas rotinas contábeis, que era o que eu mais fazia lá dentro. Eu fazia de tudo um pouco, ser jovem aprendiz me possibilitou muito isso, e para mim foi uma experiência rica. Existem pessoas que não gostam, comentam sobre o cargo com desprezo e até desdém. Porém, para mim foi uma experiência assim ímpar, uma experiência única que realmente me levou para o mercado de trabalho. Claro, óbvio que eu agi com muita inexperiência, mas a empresa foi realmente trouxe bastante benefícios aprendizados. Coisas que, de fato, no momento em que eu vivia, eu não tinha essa experiência e, inclusive, gostaria aqui de, em outros momentos, passar essas experiências profissionais aqui. E voltando para o enfoque de como eu conheci a contabilidade, foi justamente aí, né? A minha supervisora me sugeriu fazer o curso de contabilidade. E, gente, rotinas administrativas parece ser a mesma coisa que a área contábil, porém não é. Contábil, fiscal, bem específico. É uma área difícil? Eu não considero de fato uma área difícil, eu acho uma área tranquila, talvez por identificação própria, mas eu acho muito tranquila. E quando ela me sugeriu isso, eu pensava que poderia ser igual à administração, e sobre administração eu sempre ouvia falar que era um curso de quem não sabia o que queria fazer e fazer administração para ter uma graduação. É essa forma que eu penso, não, porém era o que eu ouvi, era a minha interpretação sobre o que as outras pessoas diziam para mim. E aí eu fiquei assim meio balançada até que eu decidi ingressar no curso de contabilidade. Mas até eu ingressar no curso de contabilidade, eu não tinha certeza que era aquilo que eu queria. Eu fiquei, vixe, eu não sei se é realmente isso que eu quero para mim, se é essa área que eu quero me dedicar, se é essa área que eu quero ter mais conhecimento, porque de fato eu tinha muita prática. Eu tinha prática no contábil, não tinha prática no fiscal e muito também voltado para a parte de RH, de administração mesmo, que foi o curso que eu tinha feito. Porque eu tinha teoria e tinha a prática que eu tinha feito lá nesse escritório. Quando ela me indicou uma faculdade, né, que é a faculdade de referência aqui na cidade onde eu moro. Na verdade, atualmente eu não estou morando nessa cidade, eu moro numa cidade vizinha. E eu morava em Salvador, né? Na época, ela
me orientou a ir para essa faculdade. Era uma faculdade próxima de onde eu trabalhava. Então, para mim, estava tudo certo, porque eu trabalhava perto de casa e estudava perto do trabalho. Era uma coisa ligada à outra que facilitava muito a minha rotina. Em 2016, quando eu ingressei no curso de contabilidade, eu já tinha o meu filho. O meu filho tinha 1 ano, ia fazer 2 anos em 2016. No caso, não, ele tinha 2 anos e ia fazer em 2016 3 anos. Ele faz em outubro, no final do ano. E ingressei na faculdade. Quando, no decorrer do período, eu conheci uma professora muito maravilhosa. Ela segue sendo a minha referência dentro da contabilidade. E no momento que eu decidi trancar o curso, porque eu não estava conseguindo conciliar o financeiro, né? Na época eu pagava aluguel, enfim, eu não estava conseguindo pagar mensalidade, pagar aluguel, e olha que na época eu tinha 50% de bolsa. E aí, com o filho, todas aquelas demandas para eu dar conta, enfim, meu irmão nesse ano havia se mudado para outro estado. Eu estava na cidade de Salvador sozinha, minha mãe morava em outra cidade. E foi bem complicado, porque eu precisei deixar meu filho com a minha mãe e visitá-los aos fins de semana. Então, para mim, emocionalmente, foi uma carga muito pesada. Conheci pessoas incríveis, foi uma experiência maravilhosa e decidi sair. Quando eu decidi sair, eu falei com essa professora, Luciana Simões. Hoje ela é conselheira do CFC, né? Ela também é contadora da instituição em que eu estudo. Então, assim, ela é uma profissional maravilhosa. Ela também é professora aqui dessa instituição. E quando eu falei para ela, ela escreveu uma carta. Infelizmente, eu perdi essa carta. Hoje eu não tenho, mas em lembrança eu tenho muito viva aquela lembrança da escrita dela, da caligrafia dela no papel, dizendo da importância de continuar estudando, que contabilidade iria mudar minha vida. E eu fico muito emocionada quando eu falo sobre isso, e só eu sei. Inclusive, após ela me dar esse bilhete, eu não vim mais para aula. Eu tentei trancar o curso, né, para aproveitar ainda aquelas matérias daquele semestre, e aí eu não vi mais, porque eu sabia que se eu visse, ela ia me convencer a não abandonar o curso, a não trancar o curso. E a gente continuou mantendo contato através do Instagram, né? Eu sempre admirei muito a história de vida pessoal dela. E ela, assim, ela é uma pessoa muito humana, muito humana, muito humana. E eu tive conexões com ela em vários momentos, por ela defender, levantar várias bandeiras, no qual eu me identificava, né? Ela como mãe solo de 3 filhos, né? Eu tinha já, meu filho já era mãe solo. E me conectei com ela em vários sentidos e continuei acompanhando ela, enfim. Em 2020 a turma se formou, eu fiquei muito sentida por não ter me formado também, mas eu entendi que o meu momento era outro, o meu momento de vida era outro. E eu era muito imatura. Eu tinha 19 anos quando eu entrei, que eu ainda ingressei na faculdade. E eu era muito imatura. E com certeza eu não conseguiria aproveitar como eu estou conseguindo aproveitar a minha graduação hoje, né? Eu voltei para me formar e hoje eu tenho um olhar totalmente diferente, voltada para a minha graduação, e eu tenho certeza que isso agregou e agrega benefícios na minha jornada. Eu tive outros filhos, eu tive mais outros 2 filhos, né? Eu me casei novamente, tive mais outros 2 filhos e me separei em 2019. Com a separação, eu precisei voltar para o mercado de trabalho, tive dificuldade por conta dos filhos. Inclusive, esse é um dos temas abordados pela professora Luciana, a dificuldade dela de voltar ao mercado de trabalho em alguns aspectos da vida dela, em alguns momentos da vida dela. E aí, porque a gente sabe que existe essa realmente diferença, essa questão para uma mulher, principalmente quando ela é mãe. E eu comecei a empreender. E eu comecei a empreender muito pela necessidade financeira, de precisar suprir as necessidades financeiras de minha casa, da minha casa, de minha residência, que até então, até hoje, sou eu a principal responsável pela renda financeira da casa. Quando eu comecei a empreender,
não foi por uma opção, eu não queria empreender, eu queria realmente trabalhar de CLT. Eu sempre gostei de bater ponto, sempre. Hoje eu tenho um outro olhar para os empreendimentos, para empreender, para empresários. Porém, eu não queria empreender, eu não queria ter essa responsabilidade de ter tudo em minha mão. Eu só queria chegar, bater ponto, fazer meu trabalho, voltar para casa e ganhar o meu dinheiro. E na base do pontapé, a vida chegou assim, ó, você vai, você não tem escolha, ou você vai, porque você não tem outra escolha. Eu fui empreender, comecei empreendendo com bolos, só que eu sempre sou muito dedicada naquilo que eu faço, sempre, isso é uma qualidade minha. E aí eu comecei a estudar, enfim, formas de marketing, de ganhar mais clientes, da forma certa de empreender, o que eu poderia fazer para crescer o meu negócio. E aí comecei a me dedicar, comecei a assistir palestras de outras empreendedoras, de mãe, pronto. Aí eu entrei naquele mundo de empreender até o momento em que eu me relacionei com uma pessoa que é contador, e eu comecei, dentro do meu empreendimento, eu comecei a apoiar outras mulheres a se formalizarem após um acidente doméstico que eu tive. Na verdade, foi um acidente de trabalho que eu tive em casa. Eu produzia bolos e o gás estourou e eu sofri uma queimadura na perna. E aí eu fiquei muito reflexiva sobre a questão de, se eu não tivesse se eu me acidentasse de forma a me ausentar por muito tempo, que não foi o caso, eu queimei do joelho para baixo, mas não foi uma queimadura grave. Eu não precisei me ausentar durante muito tempo, acho que em uns 20 dias eu já estava bem. Se eu precisasse, que amparo eu teria? E aí eu fui me formalizar, né? Fiz o MEI, e eu mesma abri o meu MEI, e aí comecei a pagar o DAS, enfim, e aí continuei com o objetivo de crescimento, sendo que nas palestras que eu ia, sempre falava sobre a formalização. Olha como a vida tá ali, dando pontapé na gente, pra gente acordar e despertar. E é o interessante pra gente não ficar sentado no problema, reclamando, e sim ver o que está por trás daquilo que a gente precisa aprender e absorver, por trás daquilo que se manifesta na nossa vida. E eu comecei a evoluir o meu empreendimento, Meu filho, eu tenho um filho, meu filho mais novo hoje, ele tem 5 anos, ele é uma criança autista. Na época eu não sabia desse diagnóstico, até que ele começou a apresentar muita necessidade. Ele dependia muito de mim, ele começou a depender muito mais de mim do que antes. Ele tinha uma autonomia e ele foi perdendo essa autonomia. E aí, se eu entro muito aí na questão pessoal, que eu precisei me dedicar a médico, isso. E eu comecei, quando eu comecei a não conseguir mais desempenhar o meu papel dentro do meu empreendimento, que era de produzir os bolos, por conta da demanda que eu tinha com o filho, eu comecei a me perguntar o que eu poderia fazer, desempenhar, qual atividade eu poderia desempenhar, fazer, que não me custasse o tanto de tempo que eu precisava. Porque para você fazer bolo, você não precisa só de clientes, tá? Você precisa comprar insumos, você precisa calcular muito certinho. E eu tinha de todos os meus itens, eu tinha uma tabela precificando da forma correta. Enfim, eu sempre fui muito organizada, e eu buscava os conhecimentos que me trouxessem isso, porque eu não nasci sabendo, inclusive eu não queria empreender. E aí eu fiz vários cursos para aperfeiçoar as minhas práticas de decoração, enfim, de estrutura, de doces, de salgados. Fiz inúmeros cursos de aperfeiçoamento. De um dia, teve o de salgados que foram meses que eu fiz. Enfim, sempre me aperfeiçoando. E aí eu, dentro dos eventos de empreendimento, eu sempre estava em eventos que falavam sobre propósito de vida, que deixava a nossa jornada mais leve, que deixava os nossos dias mais leves, e que por mais que a gente investisse tempo, era em algo que eu estava feliz desempenhando. E aí eu comecei a pensar, o que é que me deixa feliz, o que é que eu desempenhando
vai ser leve para mim, não vai me tirar tanto da minha presença em casa, eu vou participar da criação dos meus filhos, enfim, comecei a pensar em tudo isso. Em paralelo, eu seguindo para outros ramos do empreendimento, né? Eu estava tentando me achar em outros ramos do empreendimento, né? Fazendo a transição. Para mim, essa palavra transição é como se tivesse uma barreira entre uma parte e outra, mas não, isso pode ser muito sutil, inclusive pode ser tema futuro de transição de carreira aqui dentro desse perfil, desse canal. E quando eu estava fazendo, né, a transição de carreira, de doceira para poder me conectar em um outro, eu estava em paralelo ajudando outras empreendedoras, porque eu sempre tive um canal, um perfil muito ativo no Instagram de comunicação com o meu público, mas na verdade eram pessoas que eu conhecia e muitas partiu para o empreendimento, e aí eu ia ajudar, formalizar, fazer acordo com quem tinha DAS em aberto, enfim, que é o valor que você paga do MEI, que é referente, que é a sua contribuição para o INSS, enfim. E aí eu comecei a entrar sutilmente na contabilidade, né, para mês. E até que em 2023 eu estava assim, eu não estava estabilizada na profissão, não era algo que eu queria. Eu estava trabalhando nesse momento apenas com tarô e terapias integrativas, e tinha parado de produzir bolos por conta da minha demanda mesmo de comprar insumos, preparar a entrega. Eu não tinha carro, não tinha como fazer entregas, tinha clientes que não queriam por conta disso, enfim, por várias demandas, era algo que eu optei por não continuar. Aí eu conversando com a minha psicóloga, aí eu falei com ela assim: Psi, eu vou me programar para no ano de 2026 eu voltar para a faculdade. Aí ela falou assim: 2026, por que 2026? Aí eu falei assim: porque meu filho menor já vai estar maior, vai ser menos, porque menino pequeno fica muito doente, é resfriado, inventei mil e uma coisa. Aí ela falou assim: você tem 2026 agora? Eu falei: não. Aí ela: o que é que você tem agora? Eu falei: hoje. Aí ela: então, você acha o que você deve realmente esperar? Porque imprevistos acontecem em qualquer momento. Se em 2026 acontecer um imprevisto grande, você não vai iniciar porque teve esse imprevisto, você vai concluir a sua graduação, não é em um ano, você vai ter um período ainda para concluir, e você acha que não vai acontecer nenhum imprevisto durante esse tempo? Aí eu acordei para a vida e vi que eu estava me auto-sabotando e comecei a minha faculdade em 2024. No caso, isso eu pensei em novembro, mês 11. Em dezembro eu me matriculei na faculdade. Eu falei: eu vou voltar, consegui aproveitar as matérias que eu tinha cursado lá em 2016 e hoje estou aqui. Hoje eu tenho um empreendimento, né? Eu tenho uma empresa que cuida de rotinas administrativas das empresas. Hoje eu tenho um setor que eu quero me especializar justamente porque eu me vi nesse setor, e aí eu vou trazer outros vídeos falando sobre qual setor é esse. Atualmente eu não atendo empresas desse ramo, porém o meu foco tem sido adquirir o conhecimento para eu dar a estrutura que esses tipos de empresas precisam, né? E aí eu vou dar uma deixa aí: são empresas do terceiro setor. São empresas do terceiro setor. E depois eu vou trazer mais conteúdos que vai fazer muito mais sentido na minha jornada e na sua jornada também, porque às vezes tudo que a gente precisa é só uma pessoa para a gente se identificar e dizer assim: poxa, eu passo por isso, sei que não estou sozinho e que eu também vou conseguir. Eu criei esse canal aqui justamente com o objetivo de compartilhar minha trajetória, porque eu tenho um conhecimento prático, né? E agora estou estudando, de compartilhar tanto os conhecimentos como essa jornada como estudante, para trazer o que eu já sei, trazer conexão para que você perceba
que não é só você que passa por esses percalços, que não é só você que tem essas experiências, para a gente fazer uma troca bacana. Então peço que continue acompanhando o meu canal, se inscreva, compartilhe com outros estudantes de contabilidade, porque eu vou trazer novas possibilidades de como você ter um olhar diferenciado do que geralmente as instituições de ensino nos passam, que você tem um olhar mais focado dentro de empreender, do empreendedorismo contábil. Inclusive, sempre estou em eventos, posso compartilhar aqui com vocês também. Estou sempre em eventos, palestras, para justamente me manter fazendo esses network. E aquela coisa, né, nossa profissão, a gente nunca sabe tudo, na verdade, em nada na nossa vida, em nenhum aspecto. A gente nunca sabe tudo e que a gente precisa estar sempre se atualizando, nós precisamos estar sempre fazendo esse network para que a gente tenha acesso a outros lugares e continue evoluindo, porque a nossa missão aqui na Terra é justamente essa, né? Contribuir para a vida do outro e também permitir que o outro contribua para a nossa vida. E para isso a gente também precisa dar acesso a essas pessoas fazerem isso. E esse canal tem justamente esse objetivo, de partilhar o que eu sei e também aprender o que eu ainda não sei, porque eu sei que eu não sei muita coisa ainda, apesar de saber um pouquinho também sobre a contabilidade, e quero compartilhar aqui com vocês. Agradeço você que assistiu até o final desse vídeo, fica comigo, comente aqui qual foi a sua experiência, como você conheceu a contabilidade, compartilha comigo, se inscreve no canal e que em breve teremos vários outros vídeos abordando esses temas. Um beijo e até breve.